Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, a base para qualquer profissional de resposta a emergências. Vamos desvendar os 14 princípios do Sistema de Comando de Incidentes, o famoso ICS. E antes de mais nada, é importante dizer que todo este material foi organizado e gentilmente cedido pelo engenheiro Rubens César Pérez, um grande especialista na área. Então vamos lá entender por que esses princípios são a espinha dorsal de qualquer operação de sucesso. E já começamos com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela já diz tudo. É um alerta muito poderoso que deixa claro que ignorar um desses pontos não é só um erro, é praticamente a receita para um desastre. Para a gente visualizar isso melhor, vamos pensar numa metáfora que ajuda muito, a do chassi de um carro. Pensa assim, os 14 princípios são o chassi, a estrutura fundamental. O plano de ação do incidente, o PAI, é o motor, a lataria, os pneus, tudo que faz a resposta se mover. Mas, me diz, adianta ter o motor mais potente do mundo num chassi fraco que quebra na primeira curva? Claro que não, a coisa toda desmonta. E para organizar nosso bate-papo, a gente dividiu tudo em algumas partes. Primeiro, vamos reforçar essa ideia do chassi. Depois, vamos ver os princípios em grupos, sabe? Como eles criam uma linguagem comum, como guiam a estratégia, como gerenciam pessoas e recursos. E no final, a parte que todo mundo espera. Como a gente tira isso do papel e aplica na prática, sem cair nas armadilhas comuns. Isso aí! Vamos começar por essa ideia principal. O chassi da resposta. É aqui que tudo se apoia. E, gente, não estamos falando de regras para encher formulário, não. Estamos falando da fundação que garante que todo mundo em campo trabalhe com segurança e seja eficiente. Exato, é essencial enxergar isso. Não são itens de um checklist, são características de gestão. Cada um desses princípios fortalece a habilidade da equipe de se comunicar sem ruído, de coordenar ações que são super complexas e, o mais importante de tudo, de manter todo mundo seguro. Não importa se o incidente é pequeno ou gigante. Agora sim, vamos para o primeiro pilar desse chassi, linguagem e estrutura. Porque, vamos combinar, é por aqui que tudo começa, né? Se cada um fala uma língua ou entende a estrutura de um jeito, a chance de dar errado é 100%. O caos se instala. E o legal é ver como esses três princípios conversam entre si. A terminologia comum acaba com a confusão. Base, por exemplo, tem que significar a mesma coisa para todo mundo. Aí vem a organização modular, que é genial. Ela evita que a estrutura vire um monstro, sabe? Você só ativa o que precisa. E para fechar, a cadeia e unidade de comando bota ordem na casa, evitando ordens que se contradizem. Cada um sabe exatamente para quem se reporta. Simples, mas muito poderoso. Beleza, estrutura montada. Mas agora a gente precisa do cérebro da operação. Esse próximo grupo de princípios é sobre isso. Como a gente pega uma intenção, uma estratégia e transforma em ações coordenadas e que funcionam lá na ponta. O ponto de virada aqui é a gestão por objetivos. Você não gerencia tarefas soltas, você gerencia resultados. E esses objetivos, que têm que ser smart, específicos, mensuráveis, etc., são o motor do plano de ação. E quando tem mais de uma agência na área, aí entra o comando unificado, garantindo que todo mundo reme com o mesmo lado, com os mesmos objetivos, acaba aquela briga de ego e o desalinhamento. Certo. Já temos a estrutura e a estratégia. Agora, o foco muda para a logística, para a gestão das peças mais importantes do tabuleiro, as pessoas e os equipamentos. A grande pergunta aqui é: como a gente garante o controle total sobre tudo e todos? Olha, esse bloco tem bastante coisa, mas é porque cada ponto aqui é vital para o controle e para a segurança. A amplitude de controle é uma regra de ouro. Garante que nenhum líder fique sobrecarregado, supervisionando de 3 a 7 pessoas no máximo. As instalações colocam ordem física no caos, com locais definidos. E aí vem um trio que eu chamo de tripé da segurança. O gerenciamento de recursos rastreia tudo. A responsabilização garante que a gente saiba onde cada pessoa está e o despacho disciplinado impede que gente ou equipamento apareça sem ser chamado, o que poderia ser um perigo enorme. Chegamos agora no que seria o sistema nervoso da operação. Uma resposta pode ter a melhor estrutura, os melhores equipamentos, mas se a informação não fluir do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa, tudo para. Simples assim. Exato! E comunicações integradas é muito mais do que rádio funcionando. É ter um plano, o formulário ICS 205, que diz quem fala com quem, como e quando. A transferência de comando garante que nunca exista um vácuo de liderança. A passagem de bastão é formal, documentada. E, por fim, a gestão da informação, que é o que transforma um monte de dados solto em inteligência de verdade para que os comandantes tomem as melhores decisões.
Ok, passamos por todos os 14 princípios, agora vem a hora da verdade. Como a gente tira isso do papel e faz funcionar no mundo real? Vamos ver agora como validar um plano e, mais importante ainda, quais são as armadilhas que a gente precisa evitar a todo custo. E essa tabela aqui é simplesmente fantástica. Ela mostra de um jeito muito claro a conexão da teoria com a prática. Para cada princípio você tem o objetivo dele, a aplicação prática e o mais legal, onde você encontra a prova, a evidência dele dentro do plano de ação, lá nos formulários ICS. Isso transforma o que era abstrato em algo concreto que você pode checar, uma ferramenta de ouro. E aqui estão os chamados pecados capitais do ICS. Coisas como colocar um objetivo tipo controlar a situação. Isso não quer dizer nada. Ou montar uma estrutura com um líder para 20 pessoas é pedir para dar errado. E o tal do autodeslocamento, que são as equipes que vão para o incidente por conta própria, sem serem chamadas, é um dos erros mais perigosos que existem, porque ele destrói completamente o princípio da responsabilização. Então, como a gente foge desses erros? Com um checklist prático como esse aqui. Antes de fechar qualquer plano de ação, vale muito a pena passar por essas 6 perguntas. Elas funcionam como um teste rápido, sabe? Um tira-teima para ver se o chassi da sua resposta está realmente sólido e se os princípios estão ali, vivos, na documentação. E para a gente encerrar, fica essa provocação, essa reflexão. Dê uma olhada num plano de ação que você usou recentemente ou pense no próximo. Qual princípio parece mais frágil? Onde está o ponto que precisa de mais atenção para garantir que na próxima emergência o seu veículo de resposta não só ande, mas chegue ao destino com todo mundo seguro e com a missão cumprida? A resposta para essa pergunta pode, literalmente, fazer toda a diferença.